Signo de Peixes inicia a segunda quinzena de fevereiro com a energia do lado sombra ou arcano diabo. É o caso aqui de vocês iniciarem esse período com a energia, eu vejo bastante medo em relação a uma situação. Pode envolver o ambiente de trabalho ou estudos, ou o aspecto material da vida, inclusive o aspecto financeiro também pode estar trazendo essa energia a vocês de medo. Pode ser o caso também de vocês acabarem passando por certas provas durante esse período, onde vocês poderão entrar em contato com um lado de vocês, da personalidade de vocês, que pode ser um pouco, como diz o arcano aqui, o lado sombra de vocês. Pode ser o caso de vocês acabarem tendo comportamentos que são projeções desse lado mais negativo da personalidade de vocês. Pode ser o caso, como é o signo de Peixes, pode ser o caso aqui do escapismo, porque há essa tendência para esse signo de quando a realidade material, física, está de certa forma está difícil, ou vocês não se sentem satisfeitos em relação à própria realidade. Pode ser o caso que haja essa tendência a vocês buscarem algum tipo de escape, como, por exemplo, alguns de vocês podem se exceder no aspecto profissional ou de estudos. Pode haver um excesso de dedicar muito tempo a isso de forma excessiva, e isso acabar prejudicando, seja a própria saúde, trazendo um estresse a vocês, e é necessário vocês prestarem atenção nisso. Também é o caso aqui de vocês terem que tomar cuidado com qualquer tipo de excesso, porque o arcano diabo se refere a isso. E eu vejo principalmente em relação ao materialismo, apesar do signo de Peixes ser um signo bastante espiritualizado, pode ser o caso de vocês estarem vibrando mais o lado negativo. Então, boa parcela de vocês devem tomar cuidado com essa energia, porque vocês poderão estar sendo tentados durante esse período a agir de forma mais para o lado negativo da personalidade de vocês. Também é o caso aqui de pode haver uma situação onde vocês, por conta dessa energia até um pouco densa, vocês acabarem abrindo mão do próprio poder pessoal por causa de uma situação ou pessoa específica. Alguns de vocês podem lidar com o signo de Capricórnio durante esse período, mas não necessariamente. E caso seja essa situação que esteja ocorrendo, vocês precisam prestar atenção nisso. Vocês não estão sendo escravizados por alguma situação ou pessoa, ou inclusive também algum padrão de comportamento, algum hábito que não é saudável para vocês. E para que vocês tomem consciência disso e busquem o equilíbrio, a harmonia disso. Alguns de vocês realmente podem estar se excedendo em certos comportamentos que não são saudáveis. E eu vejo muito a energia do medo. Boa parcela de vocês podem estar com muito medo em relação a uma situação ou pessoa. Pode ser o caso também. O obstáculo aqui tem o 8 de ouros. Como é naipe de ouros, envolve o aspecto prático da vida. Então, o obstáculo aqui para alguns de vocês pode ser que essa energia
negativa pode vir do ambiente do trabalho ou de estudos. Alguns de vocês podem ter muito medo em relação ao resultado de algum trabalho, ou o resultado, para alguns de vocês pode ser muito medo em relação ao resultado de, para quem estuda, pode ser algum tipo de concurso, uma prova que vocês fizeram recentemente. Pode ser o caso de trazer essa energia de muito medo e vocês acabarem abrindo mão do próprio poder pessoal para se sentir dependentes em relação a esse resultado ou a essa situação, que é necessário vocês tomarem consciência e retornar ao equilíbrio interior. Mas de forma geral, com 8 de ouros, pode envolver o ambiente profissional, estudantil. Também pode ser o caso de vocês terem que se organizar em relação a essa área, organizar também as finanças. Alguns de vocês têm que tomar cuidado com o excesso de trabalho, se exceder também, quanto a que eu já me referi, dedicar muito tempo a esse aspecto da vida, essa área da vida, e acabando não tendo tempo para se dedicar em outras áreas. É necessário o equilíbrio nisso. E o obstáculo também me mostra que vocês precisam se dedicar a algum tipo de... Pode ser o caso de, para quem está com essa energia baixa de negatividade, de pessimismo, inclusive muita ansiedade, é necessário vocês buscarem estudos que envolvam espiritualidade. Alguns de vocês deverão ter que se retornar a estudos sobre espiritualidade, já que o signo de Peixes é um signo muito espiritual. Mas o que eu vejo aqui nesse período da segunda quinzena é que muitos de vocês podem estar muito presos à matéria. Por incrível que pareça, há essa tendência aqui. E é necessário vocês retornarem a se conectar com esse lado espiritual, abstrato, através de estudos, principalmente aqui. No centro de atenção tem o 6 de espadas. Vocês precisam prestar atenção. Eu vejo muito a questão do mental. Muitos de vocês podem realmente estar numa energia de ansiedade, de terem pensamentos excessivos, inclusive pensamentos obsessivos sobre uma situação ou pessoa, ou em relação à própria vida, que é necessário vocês deixarem para trás. Alguns de vocês podem ter muitos pensamentos em relação ao fracasso, o medo do fracasso, seja de forma geral ou em relação a uma situação. Como eu falei, a questão da prova como exemplo. Alguns de vocês podem ter medo de não passar numa prova ou num concurso, ou não ser não ter uma oportunidade de emprego, também pode ser o caso. E é necessário vocês deixarem esse padrão mental de conflito, de comparação também. Alguns podem ter essa tendência a se comparar com outras pessoas, ou comparar a vida das outras pessoas. Eu vejo mais vocês se comparando com outras pessoas em relação ao desempenho profissional ou em relação aos estudos também. Em todo caso, o centro de atenção, o foco aqui nesse período é que vocês deixem esse padrão mental para trás, tendo consciência das próprias limitações, caso tenham essa tendência a se comparar com as outras pessoas, para buscar soluções novas, buscar também o próprio equilíbrio mental interior, que isso também influencia o estado emocional. Como tem a água aqui, a água sempre se refere às emoções. Alguns de vocês pode ser o caso de, nesse período, ter que passar por uma mudança, pode ser mudança de residência
ou uma viagem, ou inclusive mudança para alguns, mudança de cargo no emprego, mudança de área profissional, também pode ser o caso. Mas em todo o caso aqui, de forma geral, é para que vocês busquem deixar esses pensamentos para trás de dúvidas, inseguranças, comparações, pessimismo, para vocês conseguirem ter maior clareza sobre as situações, e inclusive ter maior equilíbrio para tomar decisões que sejam objetivas, que tragam benefícios a vocês. No que vocês precisam desapegar e ou evitar, tem o arcano 8 de paus. Eu vejo muito a questão da pressa, porque eu vejo muitos de vocês ansiosos em relação a uma situação. Vocês precisam evitar a pressa, a ansiedade, que me vem muito forte aqui. Também pode ser o caso de as coisas estarem acontecendo fora do controle de vocês nesse período, e vocês precisam tentar controlar esses eventos, porque o 8 de paus me mostra que mudanças estão ocorrendo, e vocês podem inclusive sentir isso no ar, que algo pode acontecer, ou que uma mudança está por vir. Inclusive podem ser notícias também, mas em todo caso causam uma mudança na vida de vocês, e alguns de vocês podem querer controlar, por causa da energia do lado sombra aqui, podem querer controlar os eventos que estão para ocorrer, e por isso há essa energia de medo muito grande. Então vocês precisam evitar isso. Mas o principal é a questão da pressa, da ansiedade. Vocês procurarem trabalhar isso em vocês próprios. Como eu dei o exemplo aqui da questão dos estudos, buscar se dedicar a estudar a espiritualidade para quem ou parou ou realmente nunca entrou em contato com esse assunto. Sobre a questão espiritual aqui, é necessário entrar em contato, porque no que vocês precisam incorporar ou como vocês devem agir, sai um arcano da mente também, 9 de espadas, e o 9 de espadas me mostra que vocês realmente estão numa energia de ansiedade, pode haver culpa ou arrependimento do que fez ou do que não fez. Vocês podem ter pensamentos excessivos, inclusive podem estar sendo sugados por conta espiritualmente falando, alguns de vocês, principalmente aqueles que sentem uma maior sensibilidade. O signo de peixes em si já vem com essa sensibilidade ao mundo sutil, espiritual, mesmo que não acredite, o que é um pouco, que é quase impossível piscianos ou piscianas não acreditar no mundo espiritual, ou de que existe algo maior do que a nossa realidade. Mas retornando, boa parcela de vocês podem estar sendo sugados à energia psíquica por conta da energia de vocês estar baixa, está vibrando na energia de medo, de controle, de dependência de uma situação. Inclusive alguns de vocês podem ter tendência a se envolver em algum tipo de vício, mas não necessariamente. Eu vejo principalmente a questão do trabalho, de se exceder em dedicar o seu tempo numa situação. E eu vejo principalmente o ambiente profissional ou de estudos, ou eu vejo mais em relação a isso. E alguns de vocês podem realmente estar sendo sugados psiquicamente por conta dessa energia baixa. O que é necessário vocês prestarem atenção nisso, buscar elevar a própria energia, seja através de meditação, buscando mudar o padrão mental, porque é o centro de atenção aqui,
e alguns de vocês podem inclusive ter insônia durante esse período, seja por causa dessa energia de ansiedade, de ficar tentando buscar uma solução para uma situação ou problema e não conseguem, ou de ficar projetando a mente para o passado, depois para o futuro, de modo a se aprisionar nos próprios pensamentos e não conseguir dormir por conta disso. Então é necessário vocês, inclusive alguns de vocês podem estar com energia também de um certo vitimismo, de se perguntar por que certas situações ocorrem com vocês, de ficar tentando apontar o dedo para outras pessoas, mas que na verdade as situações acontecem por causa das nossas atitudes, principalmente, e é necessário vocês buscarem trabalhar principalmente no mental de vocês, que pode estar muito conturbado nesse período, sendo necessário vocês buscarem o equilíbrio. 6 de espadas, o número 6 também mostra isso, vocês tendo que buscar o equilíbrio interior e o foco mais na mente de vocês, que pode estar um pouco descontrolado. Eu vejo muito pensamentos descontrolados. Para boa parcela de vocês pode ser o caso aqui. E o conselho veio o arcano maior da estrela, mas aqui nesse deck tem o nome de silêncio. O conselho aqui mostra que vocês precisam silenciar o próprio interior, como eu já vejo aqui, que há uma certa perturbação, uma energia de medo, ansiedade, e inclusive buscar falar menos durante esse período, buscar realmente se conectar com a energia espiritual, com algo mais elevado, já que é o arcano da estrela. Mas nesse deck, o conselho principal aqui pede para que realmente vocês silenciem o interior de vocês, porque assim, quando vocês conseguirem silenciar a mente de vocês, que está muito descontrolada, vocês conseguirão entrar em contato, se conectar com a energia maior. Para alguns é Deus, para outros é o universo, ou para outros pode ser o seu eu superior também, e assim, ao se conectar com esse ser elevado, seja qual for, dependendo da crença, vocês terão insights, terão intuições sobre o que vocês deverão fazer, terão insights de soluções para os problemas que vocês estão passando. Então é necessário a busca do silêncio. Inclusive, para alguns de vocês, é necessário inclusive vocês pararem de falar demais. Alguns podem ter também, já que o arcano que veio de início foi o lado sombra, alguns podem ter essa tendência a falar muito. Porque a mente também pode estar sobrecarregada de pensamentos, e é necessário vocês silenciarem, falar o extremamente necessário, buscar esse equilíbrio mental, falar só quando vocês buscarem refletir. Para quem tem essa tendência a falar demais, buscar refletir antes de expressar as palavras que vocês têm a intenção, buscar refletir se isso acrescenta ou não na vida da outra pessoa, na sua própria vida. Se acrescenta, vocês falam. Caso contrário, vocês refletem o porquê de vocês quererem falar determinada coisa, para conseguir, inclusive, ter insights do que pode estar acontecendo no seu próprio interior. Como, por exemplo, quem tem tendência a reclamar demais. A reclamação pode ser, pode não,
geralmente é uma projeção do lado sombra da nossa personalidade, que pode estar mostrando através da reclamação que há uma insatisfação interna ou que há algo que vocês reprimem e inconscientemente vocês acabam projetando isso através da reclamação. E pode ser um sentimento de raiva sobre determinada situação, preconceito também. E quem tem essa tendência, inclusive, está numa energia de negatividade, uma energia baixa. Então, é um exemplo, se vocês reclamam demais sobre uma situação, por exemplo, buscar se controlar, não falar no impulso, buscar refletir se acrescenta essa reclamação, se for sobre uma pessoa, se vai acrescentar, vai ajudar a mudar a situação ou vai ajudar a pessoa a mudar de atitude, dependendo do que for que está causando a insatisfação a vocês. Caso contrário, se não acrescenta, vocês precisam refletir sobre essa reclamação. Por que eu quero reclamar sobre tal coisa ou tal pessoa? Será que não é uma projeção minha de uma insatisfação interna que eu tenho sobre, inclusive, o próprio desempenho de vocês, e vocês estão projetando isso nas outras pessoas? Pode ser o caso também, mas de modo geral aqui é necessário vocês silenciarem o interior de vocês, porque assim vocês receberão intuições, insights para soluções de problemas, e também, inclusive, inspirações seja para qualquer situação no trabalho, para vocês serem mais criativos, ter novos projetos, ou em outras situações que influenciam a vida de vocês. É isso. Se vocês se identificaram com algo que eu falei, coloca nos comentários para eu saber se continuo sendo assertiva no signo de vocês. Eu espero que eu tenha ajudado e nos veremos na previsão mensal.